Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras. Eu sou o Rubens Pantano Filho, presidente da nossa academia. Esse nosso podcast de hoje está sendo patrocinado pelo escritório Pires da Cunha, dos nossos irmãos e acadêmicos Rodrigo Pires da Cunha Boldrini, José Pires da Cunha e Carlos Olímpio. Agradecemos imensamente aos nossos patrocinadores. Nós temos hoje aqui no nosso estúdio um convidado muito especial, que é o irmão Marco Bueno. Ele é presidente da Comissão Permanente de Liturgia da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, a GLESP. E é uma satisfação receber o irmão aqui no nosso estúdio. Muito bem-vindo, Marco. Por favor, se apresente aos nossos irmãos. Olá, meus queridos irmãos. É um prazer enorme estar aqui hoje participando desse podcast. E como o nosso querido irmão está solicitando, bom, vamos lá. Eu sou membro da augusta e respeitável Loja Simbólica Rui Barbosa, número 93, do Oriente de Franco da Rocha. Eu estou atualmente como presidente da Comissão Permanente de Liturgia, e essa comissão é que é a responsável por toda a ritualística e por toda a liturgia de todos os ritos que são praticados dentro da Grande Loja. E hoje nós temos 8 ritos distintos sendo praticados dentro da Grande Loja. Muito bem, muito obrigado, Marco. Bom, começamos também então enviando um tríplice fraternal abraço aos nossos irmãos da loja Rui Barbosa, né, da qual o Marco Bueno faz parte, e convidá-los, inclusive o nosso irmão, a comparecer nas nossas reuniões da academia. Ela sempre acontece aos sábados, terceiro sábado de cada mês, às 9 horas da manhã. Sempre recebemos irmãos com café da manhã. Depois há sempre uma palestra, ou de cunho maçônico, ou de cunho cultural, digamos, não maçônico, e algumas apresentações artísticas também, de música, dança, etc., né? E as sessões são abertas, inclusive às cunhadas, aos convidados. Então, será um grande prazer receber os irmãos da loja Rui Barbosa. Bom, o nosso irmão Marco Bueno, ele está aqui hoje no Oriente de Indaiatuba, onde estamos, né, gravando esse programa aqui no estúdio do nosso irmão Tarcísio. E ele veio a convite da augusta e respeitável Loja Simbólica Votura, aqui do Oriente de Indaiatuba, e vai um pouquinho mais tarde fazer uma palestra, né, cujo tema basicamente é a ritualística, né? Então eu estava dizendo ao Marco que, claro, muitos irmãos vão comparecer, não só da loja, como das outras lojas daqui da cidade, talvez aqui até da vizinhança, mas evidentemente é um pouquinho limitado, né? Não temos a possibilidade de receber todos. Então nós vamos conversar um pouquinho. O irmão Marco vai dar, de certa forma, um spoiler aí da sua palestra, Marco. Então, se você quiser começar contando um pouquinho qual que é a temática, que caminho que você pretende abordar. Bom, normalmente nós fazemos essa palestra para auxiliar os irmãos a tirarem as suas dúvidas a respeito da ritualística maçônica, nesse caso de hoje, falando sobre o rito escocês antigo e aceito. Porque, apesar de ser o rito mais antigo praticado dentro da Grande Loja, ele sempre gera dúvidas. Até por uma questão de usos e costumes, de irmãos um pouco mais antigos dentro da própria maçonaria, que trazem aquilo de quando foram iniciados. E durante todos esses anos aconteceram várias mudanças dentro dos nossos rituais. E isso é muito importante para que todos possam ir se atualizando, possam ir trazendo toda essa nova realidade para dentro dos nossos templos. E o que o nosso Sereníssimo Grão-Mestre, o irmão Jorge Anísio Haddad, sempre nos pede é que a gente possa levar isso a todas essas lojas. Por quê? Eu digo sempre que o nosso trabalho é um verdadeiro teatro e que nós temos um script, que é o nosso ritual. E que se nós seguirmos esse script, se eu assistir uma sessão em São Paulo ou lá no Pontal do Paranapanema, eu vou ver o mesmo espetáculo. Agora,
Se os irmãos não seguirem esse script, eu vou ver um espetáculo em São Paulo e outro completamente diferente lá. Então, esta é a grande busca dentro da grande loja, que todas as lojas pratiquem exatamente aquilo que esteja nos nossos rituais. E eu sempre repito aos irmãos, mas a gente tem dúvida sobre isso e sobre aquilo. Pratica o que está aí. Se tem alguma coisa que não concordam, encaminhe o pedido. A comissão está lá para tirar essas dúvidas. Até mesmo se houver a necessidade de se fazer alguma mudança dentro dessa ritualística, vai ser feito um estudo, vai ser feita uma votação dentro do Venerável Colégio para que isso aconteça. Então eu acho que isso é o aspecto mais importante, de que todos esses ritos eles são estudados e são adequados à sistemática da própria grande loja. Alguns irmãos nos dizem, né, mas nós não temos nenhum rito puro dentro da grande loja? Eu falei, não. Por quê? Se você for procurar em todas as potências maçônicas, nenhuma consegue ter um rito puro, porque elas são obrigadas a enquadrar o rito dentro da sua Constituição, dentro do seu regulamento geral. Então é uma questão legal e que precisa se enquadrar. E na grande loja não é diferente. Então isso também é estudado com calma, com tranquilidade, para que a gente adeque todos esses ritos dentro da nossa Constituição, dentro do nosso regulamento geral, e que a gente possa praticá-lo da forma mais pura possível. E, Marco, queria te perguntar o seguinte, nós temos, óbvio, né, potências distintas, né? Então, as grandes lojas, por exemplo, tem a grande loja do estado de São Paulo, tem lá no Paraná, tem no Mato Grosso, tem no Rio Grande do Sul, né? Aí saindo um pouco desse universo, então, das grandes lojas, nós temos o Grande Oriente do Brasil, que tem os seus grandes orientes estaduais, depois temos o Grande Oriente Independente, então, no caso de São Paulo, o Grande Oriente Paulista e tal. Todos, obviamente, têm o rito escocês como, provavelmente, aquele que é mais praticado no conjunto das suas lojas, né? E você que é um conhecedor, né, da ritualística, há diferenças assim muito, digamos, grandes ou fundamentais entre as práticas, por exemplo, numa potência ou na outra, ou dentro, por exemplo, do próprio conjunto das grandes lojas no país todo, também há diferenças? Sim, existem diferenças entre todas elas. O rito é o mesmo. Sim. O rito é o escocês, antigo e aceito. Porém, a ritualística, ela se difere, às vezes, em alguns casos, muito. Hoje, a ritualística praticada pelas grandes lojas dentro do Brasil, você tem algumas diferenças no posicionamento das pessoas que trabalham, na montagem da própria loja. No rito escocês. No rito escocês. No rito escocês. Então, existe essa diferença. Porque todas as grandes lojas elas são independentes. Sim. Então, elas têm a sua prática ritualística que é voltada para aquilo que ela realmente pratica, da forma como ela monta o templo, em toda a sua ornamentação. Então, existem essas diferenças. O Grande Oriente do Brasil, eles têm algumas diferenças um pouco maior da nossa prática, até mesmo pela forma como os templos são montados. Eu já participei de sessões dentro do Grande Oriente do Brasil, dentro do Grande Oriente Paulista, mas é aquilo. Eu acho que o mais importante disso tudo independe da ritualística. O que é mais bonito é o rito escocês? Sim, o fundamento é o mesmo. Então você tem a ritualística um pouco diversa, mas o fundamento é o mesmo. Tudo aquilo que se pratica está voltado para uma lenda, para uma história que está ali sendo contada, e quando você ouve a história, você vê que é a mesma. Sim. Só a forma de contar que é um pouco diferente. Que são, digamos, diferentes atores, né? Exato. E no começo aqui da nossa conversa, né, você estava até falando um pouquinho que, claro, ao longo dos anos, ocorreram atualizações, né, dos rituais, quer dizer, alterações. Você acha que, talvez possa falar no caso específico da grande loja do estado de São Paulo, às vezes a gente ouve alguns irmãos dizendo que essa, digamos, atualização dos rituais, em alguns casos se perdeu um pouquinho não sei se a essência ou algumas coisas da tradição, né? Você, na sua opinião, essas atualizações que ocorreram ao longo dos anos,
Qual a sua opinião? Elas foram bem elaboradas? Você acha que perdeu alguma coisa nesse trajeto ou não? Existem alguns casos em que, não digo que se perdeu, mas algumas coisas tiveram uma mudança muito grande. Uhum. Então, quando você começa a ler, eu até recebi, uns 2 ou 3 anos atrás, um ritual, que é o ritual de 1927, de 1928, que é o primeiro ritual da Glesp. Que, na realidade, ele vem, né, oriundo do próprio Grande Oriente do Brasil, ele traz, e já na sequência aconteceram algumas mudanças. E essas mudanças, elas foram se atualizando posteriormente. Mudanças na forma de abertura do livro, mudanças na própria ritualística, mas é aquilo. Quando eu entrei na maçonaria, que já são quase 32 anos, nós tínhamos uma prática que dentro desses 32 anos ela se modificou muito pouco, mas a gente sabe que lá atrás algumas coisas tiveram que ser modificadas, até mesmo porque as nossas constituições foram mudadas. Sim, sem dúvida. E quando você tem essa mudança da lei, não tem jeito, às vezes você é obrigado a fazer adaptação. Certo. E aí você faz essa mudança. Mas eu acho que a essência não se perdeu. Não se perdeu. A essência continua. O que a gente precisa muitas vezes é prestar um pouco mais de atenção naquela prática que está sendo feita. E evitar um pouco hoje do imediatismo. Porque hoje as coisas são tão rápidas, a mudança é tão rápida, por uma questão até tecnológica, que as pessoas estão tão acostumadas, né, que eu mando uma mensagem aqui, a pessoa já recebe, já me responde. E na prática maçônica, nós temos algumas coisas que ainda nos remetem a um pouco dessa antiguidade, dessa coisa que você tem que esperar um pouquinho mais para que as coisas aconteçam. Então acho que isso é muito bonito dentro da maçonaria. Então a gente sempre pede, né? Não vamos perder essa essência, porque ela é que comanda a nossa ritualística. Tudo bem. E, obviamente, a sua comissão, a comissão da qual você faz parte, é o presidente, ela não cuida especificamente. Você disse que tem, na Grande Loja, são praticados quantos ritos? 8. 8. Escocês? Escocês antigo e aceito, escocês retificado, São João, Shredder, Adoniramita, moderno, emulação e... Brasileiro? Não, nós não temos o rito brasileiro, não. Faltou um, são 8. É difícil de lembrar. É muita coisa. E essas orientações, obviamente, dentro da sua comissão, vocês prestam às lojas de um modo geral, independente do rito praticado, né? Sim, nós temos hoje, seria até impossível porque a comissão é formada por 7 membros. Sim. Então nós não conseguiríamos ter um membro para cada rito dentro desse contexto. E uma outra coisa que é muito importante, Grande Loja hoje nós temos em torno de 800, 850 lojas ativas. E dentro desse número, nós temos em torno de 700 lojas que praticam o rito escocês. É o rito, acho que todas as potências é o rito mais praticado. Sim, né? É o rito mais predominante hoje. Então é aquilo, a gente acaba batendo um pouco mais em cima do próprio rito escocês. Uhum. Mas nós temos alguns irmãos que são conhecedores dos demais ritos, né? Alguns irmãos, nós temos um irmão, inclusive, que cuida do rito de York americano. Nós temos um outro que está cuidando do rito de Shredder. E o outro que cuida do rito de emulação. E é aquilo, a busca hoje, o nosso Sereníssimo Grão-Mestre nos pediu para que a gente consiga rever todos os nossos rituais, de todos os ritos, principalmente para algumas correções, às vezes, de digitação. Digitação. Tem algumas coisas ali que ficam, às vezes trazem uma leitura equivocada, que não faz parte daquilo. Então isso está sendo feito, nós pegamos normalmente irmãos que são do rito, e pedimos a eles que nos ajudem a fazer todas essas mudanças, todas essas atualizações, daquilo que eles praticam verdadeiramente. Então tudo isso está sendo muito bem elaborado, muito bem feito, para que tudo isso possa sair, os novos rituais, já com essas pequenas correções. Mas o estudo continua sempre, as dúvidas existem sempre. Tudo bem, Bom, vou mudar um pouquinho o eixo aqui da nossa conversa, fazer uma pergunta para o irmão,
porque recentemente nós tivemos Bom, a gente tem gravado toda semana, né, com irmãos das várias potências. Tivemos aqui presente, inclusive, o futuro Sereníssimo Grão-Mestre do Grande Oriente de São Paulo, Renato Garcia, esteve aqui a semana passada. E num dos bate-papos nossos, não me lembro com que irmão foi, eu recordei uma conversa que tivemos com o Kênio Ismail, né? O Kênio Ismail, obviamente o irmão conhece, da grande loja maçônica do Distrito Federal, né? Um irmão estudioso e tal, né? E, se eu não me engano, em 2018, ele esteve à frente de uma pesquisa, que foi uma pesquisa muito ampla, muito bem feita, que foi encomendada pela CMI, a Confederação Maçônica Interamericana. E lá, com as projeções de ingresso e de saída na ordem, de um modo geral, não especificamente nas grandes lojas ou grande dentro do Brasil, em geral, né? A pesquisa foi bem abrangente. O resultado apontava que, se levasse em conta entradas e saídas, tempo médio de permanência, expectativa de vida e tal, a maçonaria brasileira passaria por um período de declínio, pelo menos quantitativo. Segundo os comentários até que ele faz um artigo, isso ocorreu na maçonaria americana, né? Teve uma perda muito grande de irmãos. Bom, e até outro dia, né, nessa conversa, eu perguntei, não me lembro qual irmão que estava aqui presente, nós estávamos batendo um papo sobre isso, e essa pesquisa já tem praticamente 5 anos. E a expectativa, então, era que em 15 anos a maçonaria brasileira teria uma redução que era significativa, né? E aí, até na época, eu perguntei ao Kênio, liguei para ele, né, para perguntar se depois de 5 anos já tinha alguma medida nesse sentido. Ele falou que, infelizmente, não foi feito nada, pelo menos estatisticamente, confiável, né? O irmão tem alguma opinião sobre isso? Você acha que a nossa maçonaria, de um modo geral, ela está em fase de crescimento, de decréscimo, está estagnada? Não sei se o irmão tem números, coisas que possa compartilhar com a gente. Números eu não tenho, até porque, né, é uma outra área, claro, dentro da própria grande loja. Mas o que a gente acompanha muito, nós vínhamos num processo realmente de um certo declínio, porque se a gente for levar em consideração e olharmos hoje, grande parte dos maçons já tem de 40 para cima. Sem dúvida. Os mais jovens, às vezes, eles sentem muito quando eles entram na maçonaria, por conta dessa questão, né, que a maçonaria tem todo o seu ritual, tem toda a forma como ela trabalha. E para eles hoje a coisa é muito essa geração é uma geração que trabalha isso muito rápido. E para eles fica uma coisa às vezes meio estranha. Mas o que a gente tem percebido, quando entrou a pandemia, né, nós perdemos alguns irmãos, né, que acabaram falecendo, e muitos que acabaram saindo da própria maçonaria. Mas hoje a gente tem visto que está começando a se recuperar isso tudo. Nós temos visto muitas iniciações, ainda existe muitos irmãos que estão deixando a ordem, mas eu acho que a maçonaria, ela não vai deixar de existir nunca. O que a gente vai acabar acontecendo são algumas adaptações no próprio futuro, não muito distante, mas eu sempre digo, vamos tomar cuidado para não perdermos a nossa essência. Sem dúvida, eu acho que a gente tem que acompanhar, claro, a evolução da sociedade, enfim, incorporar algumas coisas que são da atualidade, mas sem perder Sim, até porque nossa essência, eu né? acho que toda a parte administrativa de uma loja, você pode até modernizar, deixar muito mais prático, muito mais rápido que isso. A própria grande loja, eu não conheço muito bem a do Grande Oriente do Brasil, como está funcionando hoje, mas a nossa grande loja, ela tem se modernizado muito nesse aspecto, para facilitar realmente a vida das lojas, a vida dos irmãos. Mas a parte ritualística, essa essência, ela tem se mantido. Então eu acho que isso é importante. O que a gente possa modernizar, ótimo, vamos mudar, vamos fazer com que a coisa flua realmente de uma forma muito mais prática, muito mais rápida para os próprios irmãos. Mas a parte ritualística, eu acho que é aquilo, né? Vamos manter a essência.
que é muito bonito. Explicar para todas essas pessoas, né, esses irmãos que estão entrando na ordem hoje, olha, aquela parte administrativa, tudo rápido, bonito, mas essa parte, nós temos isso. Vamos fazer esse teatro. Então, eu acho que isso precisa ser mantido. Também não tenho dúvida, não. Quantos anos você tem já de maçonaria? 31 anos e meio. 31 anos e meio. Foi iniciado na própria Rui Barbosa? Sim, foi iniciado na Rui Barbosa. Então você, Marco, com 31 anos, vamos dizer, de maçonaria, que orientação você dá para aquele irmão que está ingressando na ordem hoje? Para que ele aproveite melhor, digamos, essa fase inicial, né, de aprendizado, de contato, né, com a ordem, que é tudo novo, né? Que orientação você daria para ele? A primeira, que eu acho que é a mais importante, não tenha pressa. Porque todo aprendiz, né, normalmente ele é muito afoito, né? Que ele quer mudar de grau, ele quer ser companheiro, quer ser mestre, ele quer ver o que tem no futuro. Mas eu acho que o mais importante para eles, principalmente, é se manter mais calmo, mais tranquilo e aprender realmente tudo aquilo que está sendo iniciado a ele. Porque é muita coisa. É muita coisa naquele primeiro momento que vai sendo trazido para ele. Tem tanta coisa que está se descortinando naquele momento que ele tem que aprender até sobre a ornamentação do templo, sobre as instruções que ele vai receber, até mesmo da própria iniciação dele. Que eu acho que é um momento mágico na vida da gente, né, quando entra para a maçonaria, é esse dia da nossa iniciação. Que a gente fica na expectativa, aguardando aquele dia, e acontecem algumas coisas ali, né, que mudam a nossa vida. E a cada nova iniciação que você tem dentro da maçonaria, são coisas novas que você vai aprendendo e que vai te trazendo um ganho muito grande, um conhecimento muito grande. E hoje nós temos, né, muita literatura a respeito de tudo isso. Sim. Mas eu vejo sempre aquilo. Não leia aquilo que não interessa realmente. E eu acho que o mais importante hoje que a gente tem que pensar e trazer para todos os irmãos. Na grande loja, eu sempre oriento todos os irmãos. Tome cuidado com uma coisa. Você visita muitas lojas. Cada loja tem um rito diferente. Tem uma ritualística própria. E você vai ver coisas que são lindas, maravilhosas em outros ritos. Mas não tente trazer aquilo para dentro do seu rito. Porque senão você vai ter problema. Você começa a deturpar a ritualística, você vai deturpar o rito e ele vai se perder. Então isso é importante. A gente tem que manter a essência de cada um deles. Aprender um pouco em cada um, mas sim, na hora da prática, ali em loja, tomar esse cuidado, né? Exato. E outra coisa, né? Visitar lojas que sejam também de outras potências. Grande Oriente do Brasil, veja a prática deles, veja como é que é a ritualística dele. Não tente fazer a comparação ou dizer, não, aquilo está certo. Todos estão certos. Porque a tua potência decidiu que é daquele jeito. Então, ótimo. Mas veja, porque é muito bonito de você ver a diferença e entender como é que é essa prática. Então eu falo para os irmãos, né? Visitem, conheçam, que você vai ver que a essência continua, a prática é diferente. Mas é isso que é muito bonito. E para os novos aprendizes, entrou hoje, foco, entenda, aprenda. E eu digo para todos os irmãos, principalmente, né, os veneráveis, aqueles irmãos que vão instruir esses novos irmãos. Faça com muita tranquilidade, com muita harmonia, instruam verdadeiramente com tudo aquilo que você tem de mais novo dentro da sua potência, dentro do seu rito. Por quê? Se você aprender errado, lá na frente, você vai fazer e vai ensinar errado. Tá certo. Né? Então, eu acho que isso é importante. Tá bem, nós estamos já caminhando para o finalzinho do nosso programa. A gente sempre tem essa meta aí de 25 minutos, mais ou menos, e o nosso irmão, o Marco Bueno, também, obviamente, tem um compromisso com a loja local, daqui a pouco, né? Então, a gente já vai caminhando para o encerramento. Então, Marco, eu queria agradecer imensamente a sua presença, agradecer ao irmão Michael, né, que é o venerável da Votura, que fez aí a intermediação, o nosso acadêmico também, irmão, amigo
José Pires da Cunha, que foi com ele, primeiramente, que eu conversei, né? Ele tinha me convidado para participar da sessão de hoje. Aí eu falei, poxa, será que o palestrante não viria, né? E ele que tomou a iniciativa. Então, eu agradeço ao nosso acadêmico José Pires da Cunha, ao venerável da Vultura, o Michael, né, por ter propiciado essa nossa conversa aqui importante. E eu queria, em nome da nossa academia, olha, esse é um exemplar da nossa revista, ela chama-se O Pensador, tem periodicidade semestral. Na revista são publicados artigos de acadêmicos, mas também de irmãos, outros convidados, ou que submetem um artigo. Então, como você trabalha com essa questão da ritualística, fica o convite, se você quiser nos enviar um artigo da sua autoria ou dos irmãos lá da sua comissão, para abrilhantar a nossa revista. Sempre, mês de maio, nós lançamos, então recebemos aí os artigos até o final de março, começo de abril, então, vamos dizer, ainda dá tempo, né? E depois em outubro, aí recebemos até mais ou menos final de agosto. E a revista já está no seu... Esse eu não lembro que número que é, mas temos 7 números. Agora em maio vai sair o 8º. Temos artigos de irmãos da Itália, que já foram publicados, da Argentina, da Venezuela. E ela também é eletrônica, que facilita muito, né? Porque a revista impressa ela tem uma limitação de circulação. A eletrônica não tem... né, não tem fronteiras para isso. Sim, sem dúvida. E são daqui 2 exemplares, é um pequeno livro, no qual nós publicamos o nosso estatuto da academia, o regimento interno, ata de fundação, alguns temas importantes que foram desenvolvidos por acadêmicos, a relação dos acadêmicos e seus patronos, e a academia esse ano completa 39 anos, né? E fica já o convite, terceiro sábado do mês, de manhã, em Campinas, você é nosso convidado especial. Nós temos vários irmãos lá da GLESP, né? Como eu falei, o José Pires da Cunha, o Rodrigo Boldrini, o Carlos Olímpio, o nosso irmão José Pellegrino, Valdir de Oliveira, Serajoli, o Sorge, quem mais? Pereira, enfim, tem aí um grande número de irmãos lá da grande loja maçônica do estado de São Paulo, muito provavelmente você deve conhecer todos, e vai ser um prazer recebê-lo. Então, se você quiser já se despedir dos nossos ouvintes. Vamos lá. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, da gente poder fazer esse bate-papo e falar um pouquinho sobre tudo isso que acontece na nossa vida maçônica. Dizer que foi muito bom e muito gratificante estar com vocês aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre essa Academia Maçônica de Letras, que eu já ouvi falar várias vezes. Eu já vi inclusive o podcast de vocês no YouTube e achei muito lindo, né? Porque tem todo um cenário que aparecia ali. Eu falei, nossa, onde será que é, né? Então, isso aí hoje... a competência do nosso irmão Tarcísio. Com certeza, ele está de parabéns por isso. Gostaria de agradecer a todos vocês por este momento e tenho a certeza de que a nossa busca é fazer uma maçonaria cada dia melhor. E nós estamos à disposição dentro da grande loja e até mesmo nas lojas, que ultimamente a gente tem corrido bastante para trazer um pouco sobre tudo isso. Gratidão a vocês, gratidão a esse momento tão especial e tão significativo para todos nós. Bom, Marco, vou complementar ainda, dizer que o ano passado, a cada 2 anos, nós realizamos um simpósio. Esse simpósio ocorre sempre nos anos ímpares, né? E nós nos reunimos no mês de maio, tem um ciclo de palestras de irmãos convidados, depois tem um almoço de confraternização. O ano passado, o nosso irmão Cícero, da GLESP, veio fazer uma palestra e agora, no próximo mês, ele toma posse como membro efetivo da nossa academia, né? É um grande irmão da grande loja maçônica do estado de São Paulo. E quem sabe o ano que vem, no mês de maio, né, 2025, nós teremos o nosso simpósio. Obviamente eu faço parte da comissão, mas não sou o único, né? E quem sabe até a gente vai convidá-lo para falar um pouquinho de ritualística no nosso simpósio, né? Vai ser um prazer. Comparecem irmãos de todas as potências, é
um ambiente assim, de estudo, são mais de 150, 200 irmãos, e além do estudo, do debate e tal, tem o momento de confraternização, um grande ágape no final do simpósio, né? Que também é extremamente importante, né? Sem dúvida. Então, já vamos deixar aqui, digamos, pré-convidado. Tá bem? Bom, mais uma vez eu queria agradecer ao escritório Pires da Cunha pelo patrocínio, né, para esse nosso programa. Ficamos muito gratos aos nossos irmãos e acadêmicos que estão à frente do escritório. Agradeço mais uma vez a augusta e respeitável Loja Simbólica em Confidência Votura, aqui do Oriente, bem Indaiatuba, por ter nos propiciado trazer o irmão Marco Bueno aqui no nosso estúdio, para a gente conversar um pouquinho, né? Então, espero que tenham gostado e até o próximo Tempo de Estudo podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras.